Fala galera, a pedidos eu vou mostrar como que a gente calcula as correntes num circuito com dois diodos, ok? Vem comigo. Vamos lá pessoal, então aqui nós temos a fonte V1 de 12 volts. Ela está alimentando dois circuitos em paralelo aqui, D1 em série com R1 em paralelo com D2, ok? E esses dois circuitos estão em série com R2. Lembrando as definições de corrente de circuito em paralelo, a tensão é a mesma, podemos ver que a tensão em D2 é a mesma tensão que está em D1 e R1, e circuito em série a corrente é a mesma, a corrente em D1 é a mesma que R1. Esse equivalente aqui está em série com R2, então essa corrente que passa por R2 se divide por esse primeiro circuito aqui e esse circuito aqui, ok? Tendo isso em mente, nós precisamos ver como estão polarizados os dois diodos. Como é que a gente faz isso? Partindo do mais da fonte aqui, ok? Mais da fonte chega aqui no catodo do D1. Mais da fonte também chega no anodo do D2, ok? Como é uma única fonte, fica bem fácil. Essa resistência traz o menos até aqui, portanto, a gente percebe claramente que o D2 está polarizado diretamente, mais no anodo, menos no catodo. D1, através de R1, recebe o menos, portanto, o D1 está polarizado reversamente, ok? Portanto, logo a corrente em D1 é igual a zero. Então a gente sabe que esse circuito aqui não tem corrente igual a zero, tanto em D1 quanto em R1. Então é como se isso aqui desaparecesse do circuito. Já o D2 está polarizado diretamente. Como está especificado que é um diodo de silício, então a sua tensão é 0,7 volts, ok? Então a gente tem uma fonte de 12 volts aplicada a um diodo e uma resistência. Agora ficou muito fácil, certo? Como isso aqui desapareceu, temos apenas uma fonte alimentando o diodo e a resistência. Lembra que a tensão das fontes é igual à tensão dos consumidores. Então, a tensão na resistência R2 vai ser igual à tensão da fonte menos a tensão do diodo, que é 0,7. Portanto, 12 menos 0,7 dá 11,3. Então, a tensão em cima da resistência R2 é igual a 11,3. Logo, a corrente em R2 vai ser 11,3 dividido por 100. 11,3 dividido por 100 vai ser igual a 0,113 amperes ou 113 miliamperes. Essa corrente que passa pela resistência, ela vem apenas do diodo, portanto é a mesma corrente que está circulando no diodo, ok? E é a mesma corrente que está circulando na fonte. Portanto, para calcular a tensão e a corrente em todos os componentes. Tensão na fonte, obviamente, 12 volts. Tensão no D2, 0,7 volts. Tensão em R2, 11,3 volts. Tensão em R1, como a corrente em R1 é zero, tensão em R1, zero. Tensão em D1, como aqui a corrente é zero, então o D1 tem a mesma tensão de D2, só que reversamente. Então a tensão em D1 é menos 0,7, ok? E a corrente na fonte
em D2 e no R2 é a mesma que é 113 mA. Ok, galera? Qualquer dúvida é só perguntar.